Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Mateus capítulo 8. O tema da minha mensagem é: toda tempestade passa. Alguém aqui já passou por alguma tempestade? Por algum temporal, uma chuva forte? Eu acredito que sim. Nesses últimos dias temos presenciado aí um pouco de chuva, né? Em alguns dias, uma chuva um pouco mais forte. Então a minha mensagem nesta manhã é: toda tempestade passa. E o texto, Mateus capítulo 8, do 23 ao 28. Mateus capítulo 8, do 23 ao 28. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos. Vamos parar por aqui. E tem um texto paralelo, lá em Marcos capítulo 4, que diz que se levantou uma grande tempestade, mas depois houve uma grande bonança, e por fim houve um grande temor entre os discípulos. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Pai, obrigado pela Tua palavra, e que ela possa nos abençoar nesta manhã, e que possamos descansar no Senhor, diante das adversidades, dos problemas, das lutas que nós enfrentamos enquanto estamos aqui neste mundo, diante das tempestades que surgem em nossas vidas. Abençoa-nos e que possamos confiar no Senhor cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. O que é tempestade? Tempestade é um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, granizos e chuvas. Dando uma introdução aqui, Cristo e os seus discípulos, vendo aqui no texto, eles tinham um objetivo. Eles estavam saindo de Cafarnaum rumo a Gadara, a cidade dos Gadarenos. Se nós lermos ali Mateus capítulo 8, versículo 5 e o versículo 18. Vamos dizer aqui que esta tempestade representa os problemas que surgem em nossas vidas. Todos nós temos alvos, objetivos e metas na vida. Todos nós queremos chegar a um determinado lugar. Como o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam em Cafarnaum e queriam chegar até Gadara. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Uma grande tempestade. E aparentemente eles não chegariam onde eles desejavam chegar, ali no seu destino. De repente você tem um objetivo de comprar uma casa, um carro, mudar de casa, concluir um curso, constituir uma família. Enfim, todos nós temos alvos e objetivos e metas. Só que às vezes surgem algumas tempestades no meio do caminho que aparentemente vão impedir que alcancemos aquilo que nós almejamos. Então vamos dizer aqui que essa tempestade representa alguns problemas que surgem em nossas vidas, como uma doença, um desemprego, uma falência financeira, um acidente repentino. De repente você é assaltado, é furtado,
De repente aparecem ali alguns problemas pessoais e interpessoais, um membro da tua família morre, um ente querido ou um amigo, ou até mesmo uma grande decepção. Está tudo bem, de repente aparecem essas coisas na sua vida, uma doença, um desemprego, uma falência, enfim, essas coisas que foram citadas aqui. E analisando este texto, nós podemos ver que, em primeiro lugar, às vezes a tempestade ela é iminente. O que quer dizer iminente? Que ela pode surgir de repente, de uma hora para outra. E às vezes está tudo bem em nossas vidas, de repente aparecem ali alguns problemas. Surgem algumas dificuldades, algumas lutas e adversidades também. Ali no versículo 24 diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade. E lá em Marcos capítulo 4 diz que se levantou uma grande tempestade. Então algumas tempestades às vezes são iminentes, elas surgem de repente. E ali no mar da Galileia, a tempestade súbita é típica naquela região. O lago está tranquilo, está tudo bem, aí de repente surge uma tempestade. Ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, enfim, coisas terríveis acontecem. Eu estive no mar da Galileia em 2012 e em 2013, quando eu estive lá em Israel. Em 2013 eu tive a oportunidade de navegar no mar da Galileia. Você paga lá uma taxa e você pode navegar no mar da Galileia. E lá foi me dada a oportunidade de levar uma meditação, de pregar uma mensagem. Eu preguei exatamente neste texto. Então foi uma coisa mais fantástica, linda para mim. Foi um privilégio muito grande estar ali no mar da Galileia e pregar ainda em cima deste texto. A Bíblia fala mar, mas na verdade não é o mar aquilo ali. É tipo uma represa de água doce, mas é considerado de mar. Se você for lá em São Paulo, na zona sul ali, você vai ver a represa Guarapiranga, a represa Billings. Então, o mar da Galileia se parece muito com a represa Guarapiranga e a represa Billings. É um lago gigante de água doce. Então, é típico naquela região estar tudo tranquilo, de repente aparece uma tempestade. E em nossas vidas não é assim? Às vezes, está tudo bem, estou com dinheiro no bolso, estou com saúde, está tudo bem ali com a família, está tudo bem na igreja, no meu trabalho, com os meus amigos, eu mesmo estou bem comigo mesmo e com as pessoas que estão à minha volta. De repente começa a surgir problemas. Aí você vai fazer um exame, ali você descobre que você está com a pressão alta. Vai fazer um exame e você descobre que você está com diabetes. Eu, há uns 10 anos atrás, todo início de ano eu fazia exame de rotina, né? Todos aqueles exames, né? Aí eu descobri que eu estava com a pressão alta. Tem uma irmã lá em São Paulo que trabalha no posto de saúde, ela mediu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, falou: pastor, você está com a pressão alta, a partir de hoje tem que tomar remédio para a pressão. E de lá para cá só tem aumentado. Eu estava lá em São Paulo agora, na Batista Esperança, estava tendo a conferência lá, e tem alguns irmãos na igreja que são médicos. Então eles estavam fazendo um trabalho voluntário ali, medindo a pressão dos pastores e também vendo ali a glicose, né? O açúcar no sangue. Fiz o exame da glicose ali primeiro, deu tranquilo. Tinha acabado de tomar café e estava dentro da normalidade. Fui medir a pressão, estava 18/12. Aí a irmã falou: pastor, fica quietinho num canto ali, espera 30 minutos, depois você volta aqui, mede de novo. 18/12. Ela falou: toma esses remédios, aí à noite a gente mede de novo, né? Tomei os remédios, falou: vai lá, toma um captopril, toma 2 de uma vez só, né, para dar uma abaixada aí. Beleza, aí no culto à noite fui medir. Em vez de abaixar, subiu. Estava 20/12. Ela falou: pastor, vai no médico, né? Aí meu irmão me levou lá no pronto-socorro, nós fomos no médico. Aí cheguei lá, era 10 horas, foi sair 3 horas da manhã. Tanto que no dia seguinte eu nem consegui ir no culto, porque não dormi direito. Aí já atacou enxaqueca também, aí, enfim, não deu para ir no culto. Então, 20/12, né? O pastor estava quase indo embora já, né? Acho que a veia deve ser boa, né? Porque não estava sentindo nada ali, estava tudo tranquilo. Enfim, aí eu tomei o remédio, baixou um pouquinho. Aí, graças a Deus, nessa semana eu passei no médico, no cardiologista, ele mudou o remédio e já está fazendo efeito, ele já está dentro da normalidade. Mas estava tudo bem comigo, mas fui lá no médico fazer o exame e descobri que estou com
a pressão alta. E às vezes é assim em nossas vidas. Está tudo bem, de repente a gente começa a ver problemas surgindo. Você está empregado, tem um bom dinheiro, um bom salário, uma boa posição, de repente você é mandado embora. Então, coisas que vão surgindo repentinamente em nossas vidas, sem aviso prévio, como foi essa tempestade aqui. Estava tudo tranquilo, de repente surgiu uma grande tempestade, sem aviso prévio. Irmãos, tem um personagem na Bíblia que passou por uma grande tempestade. Alguém pode me dizer qual foi este personagem? Alguém tem ideia mais ou menos? Quem? Jó. Não estava tudo bem com Jó? Tudo tranquilo, tudo em paz, seus filhos saudáveis, filhos obedientes, filhos bonitos, né? Jó tinha dinheiro, tinha posses, só que aí surge uma tempestade repentina na vida de Jó. A gente vai vendo os problemas que foram surgindo na vida de Jó. Jó perdeu seus animais, a Bíblia fala que ele tinha muitos animais. Jó perdeu seus servos, ele era um homem rico, tinha várias pessoas ali a seu serviço. Perdeu todos os seus filhos. Quantos filhos que Jó tinha? Alguém sabe? 10 filhos. Eu tenho um filho só. Se eu perder meu filho, eu não sei o que acontece comigo. Agora imagina você ter 10 filhos e perder todos. Então a gente vê aqui uma tragédia atrás da outra. Perdeu a sua saúde, a Bíblia fala que ele pegou uma enfermidade da planta dos pés até a cabeça. Sofreu uma pressão psicológica por causa da sua esposa, né? Além de ter todos esses problemas, a esposa buzinando no seu ouvido: amaldiçoa este teu Deus e morre. Então, além de problema físico, estava tendo problema psicológico. Agora, às vezes, nós condenamos a esposa de Jó, não é verdade? Mas que esposa má, né? Ué, mas ela também não era rica? Todos aqueles bens também não pertenciam a ela? E todos os filhos também não eram dela? O problema é que ela perdeu o equilíbrio emocional. Mas tudo aquilo também impactou a mulher de Jó, porque tudo pertencia a ela também. Só que ela perdeu o equilíbrio emocional e também não estava bem espiritualmente. Por isso ela diz: amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas a Bíblia fala que Jó foi fiel e contudo não abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus. Ele permaneceu íntegro. Então nós vemos aqui Jó, que também passou por uma grande tempestade, uma tempestade iminente. Irmãos, eu fico pensando às vezes, a gente fica se lamentando, chorando, pensando nos problemas que nós passamos, mas nenhum homem na face desta terra sofreu como Jó. Então, quando você estiver passando ali por lutas, problemas e dificuldades, e achando que o teu problema é grande demais, lembre-se de Jó, que aquele homem realmente sofreu. Eu lembro de uma história que um homem vivia se queixando que ele não tinha sapatos. Eu sou a pessoa mais sofredora na face dessa terra. Coitadinho de mim, ó vida, ó céus. Vivia reclamando, se lamentando que não tinha sapatos. Até que ele passou e viu um homem que não tinha os pés. Então quem é que estava numa situação pior? Ele que não tinha sapatos ou aquele homem que não tinha os pés? Então às vezes nós achamos que nós somos as pessoas que mais sofrem na face dessa terra, até quando nós encontramos uma pessoa que sofre mais do que nós. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui neste texto que a tempestade atinge a todos. Ninguém está isento. Todos nós estamos sujeitos a tempestades nesta vida. É ou não é verdade? Porque há uma propaganda enganosa aí fora. Aceite o Senhor Jesus que nunca mais você terá problemas. Aceite o Senhor Jesus que vai ser só dinheiro no bolso, só saúde, só vitória. Tem até a musiquinha aí, né? Agora é só vitória, né? Tem uma música aí. Tem um atacadão atrás de casa lá que o dono é evangélico. Então às vezes você vai lá e está tocando essa música: agora é só vitória, agora é só vitória. Só que a vida do crente não é bem assim. É ou não é verdade? Às vezes não é só vitória. Nós temos problemas, lutas e dificuldades. Então nós vemos que a tempestade aqui atingiu o próprio Senhor Jesus, que estava no barco, atingiu os discípulos. As tempestades que surgem neste mundo, os problemas, atingem a igreja do Senhor Jesus e todos os crentes em geral.
O Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos em João 16:33: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Lá em Romanos 8 diz que se Deus não poupou nem o seu Filho Jesus, então Ele também não vai nos poupar de lutas, problemas e dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse: se perseguiram a mim, vocês também serão perseguidos. E lá em Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problemas. Não há quem não possa passar por lutas, problemas, dificuldades e tempestades. E em terceiro lugar, analisando este texto aqui, podemos ver que as tempestades, elas trazem estragos. O texto aqui diz que a tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Aqui nós temos uma imagem do último furacão que teve lá nos Estados Unidos, na Flórida. Então, quando o furacão passa lá, ele sai deixando estragos. Eu lembro de uma irmã lá em São Paulo, na nossa igreja, teve uma vez lá em São Paulo que choveu muito forte, choveu granizo, umas pedras deste tamanho aqui. E as telhas da casa daquela irmã, todas quebraram. O interessante é que a telha da casa dela era uma telha mais grossa, e as telhas dos vizinhos eram telhas mais finas e não quebraram, mas da irmã quebraram todas. Ela me ligou lá desesperada: pastor, vem aqui em casa porque quebraram todas as telhas e está chovendo dentro de casa. Eu cheguei lá, realmente uma coisa terrível. Até que eu levei para a igreja, eles não tinham condições de trocar as telhas, então a igreja comprou todas as telhas, fomos lá e trocamos as telhas daquela irmã. Irmãos, e por conta desta atitude, o esposo daquela irmã não era crente, ele se converteu ao Senhor Jesus. Vendo a atitude da igreja, depois ele ouviu o evangelho, se converteu e está firme até hoje, lá no Templo Batista, em Vila São José. Então, toda tempestade traz estragos físicos, psicológicos e, às vezes, espiritual também. Todas essas coisas nos abalam. E, em quarto lugar, a tempestade também, ela causa medo e pavor. Quem é que já ficou com medo diante de uma chuva, diante de uma tempestade? Eu lembro quando eu via e assistia, os noticiários falando dos furacões, das tempestades lá nos Estados Unidos, eu olhava aquilo ali e eu achava legal. Nossa, que legal, né? Aquela ventania, levando casas, carros, enfim. Mas em 2016, quando eu estive lá, eu não achei tão legal assim não. Eu estava lá na Flórida, inclusive, Entre setembro e outubro eu estava lá. Olha que eu não peguei o furacão mesmo. Lá eles chamam apenas o rabo do furacão, O resquício do furacão. Eu estava perto de uma casa lá, um palácio, uma mansão. A casa fazia isso aqui, balançava igual uma árvore, Então eu vi de perto ali o que realmente é um furacão e o que é realmente uma tempestade. Então, estando lá, eu não achei nada legal. Tive medo e pavor vendo tudo aquilo ali. O céu, meio-dia, negro, escuro, como se fosse noite, e aquela ventania, trovões e também relâmpagos. Então, a tempestade, às vezes, ela causa temor e pavor em todos nós. Aqui no versículo 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E olha que eles eram homens experientes, homens do mar, pescadores, tinham habilidades, eram experientes naquela área, mas mesmo assim eles ficaram com medo e com pavor. Mesma coisa quando surgem certos problemas em nossas vidas. Nós também sentimos medo e pavor, seja um problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, um problema na igreja, isso acaba afetando o nosso emocional e o nosso psicológico também. Mas mesmo causando temor e causando prejuízos, nós temos que ter em mente que Cristo está conosco em meio às tempestades que surgem em nossas vidas. Amém ou não? Podemos ter prejuízo, podemos sentir medo, mas temos que ter ciência e ter em mente que o Senhor Jesus está conosco e que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco no barco. Diante de um problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, problema na igreja, uma perda, enfim, qualquer problema que seja. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: não te deixarei
nem te desampararei. Então você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você. Em meio às minhas tempestades, eu tenho que ter em mente que o Senhor Jesus está comigo. E será que pastor passa por tempestades também? O que os irmãos acham? Cristo não passou? Os discípulos não passaram? Então pastores vão passar também por tempestades. Como ovelhas também passam por tempestades. E nesses últimos meses nós enfrentamos algumas tempestades. Nós recebemos a notícia que meu sogro faleceu. E já foi um baque, né? Aí todos os irmãos já sabem dos problemas que nós tivemos aqui em Goiânia, em Senador Canedo. E recentemente o Riquinho estava indo para a escola, ele saiu um pouco mais cedo porque ele ia representar a escola numa competição, em outro lugar. Então ele saiu um pouco mais cedo, ele saiu, eu já estava acordado, tal, resolvendo algumas coisas, de repente o diretor me liga. Oi, pastor. E quando o Oswaldo lá da escola me liga, eu já fico preocupado. Primeira vez que ele me ligou, o Riquinho escorregou lá na escola, bateu as costas no extintor e ficou todo arranhado aqui, né? Olha, o Ricardo caiu aqui na escola, teve um pequeno acidente, mas está tudo bem, tá? Fica tranquilo. Mesmo falando assim, o pai não fica tranquilo, né? Enquanto não vê o filho e vê que realmente ele está bem, né? Aí o Oswaldo me liga de novo, eu falei, pronto, o que aconteceu agora, né? Primeiro ele caiu na escola, e agora o que aconteceu? Pastor, seu filho estava vindo para a escola e foi assaltado. Aí pronto, levaram o celular dele, né? Aí graças a Deus também não aconteceu nada, só levou o celular. Aí recentemente também, não estava me sentindo muito bem, fui no médico, olha, você está com começo de pneumonia. Eu falei, pronto, só faltava essa agora, né? Eu fui pontuando ali, né? Os problemas. Está com pneumonia, então vamos tomar uma medicação. Graças a Deus agora estou bem, né? Vou sair daqui, os irmãos vão pensar, mas esse pastor está cheio de problemas de saúde, né? Primeiro a pressão, né? Agora a pneumonia, mas graças a Deus estou bem, tá? A pressão aí está controlada, né? Estou mudando aí também alguns hábitos alimentares, cortando refrigerante, que é um veneno para a pressão, né? Muito café também, sal. Nesses dias mesmo que a irmã Daniela não está em casa, eu que fiz o arroz, né? Então quase não coloquei sal, só joguei uma pitadinha ali e tal, só para dizer que não tinha nada, né? Então a gente tem que mudar também alguns hábitos alimentares, né? Então graças a Deus aí está tudo dentro das normalidades. Mas temos que ter em mente que o Senhor Jesus está conosco. Amém ou não? Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que amanhã o Senhor Jesus estará comigo? Estará também. E na semana que vem? Estará. E no mês que vem? E no ano que vem? Ele estará conosco. Só temos que confiar que Ele está conosco ali em meio às tempestades. E em sexto lugar, temos que ter em mente que Cristo é aquele que acalma a tempestade. Lá no versículo 26 diz, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele pode nos ajudar em meio a nossas lutas, problemas e dificuldades. E no tempo dEle, Ele agindo, os nossos problemas serão resolvidos. Interessante que o Senhor Jesus estava no barco, estava dormindo, Ele só tinha que crer e confiar no Senhor Jesus. E mesmo dormindo, Ele podia operar um milagre ali, porque o Senhor Jesus, Ele é Deus, amém ou não? Então Ele estava no barco, então Cristo é aquele que pode acalmar as tempestades que surgem em nossas vidas, com uma palavra, com um olhar, do jeito que Ele quiser. Ele mesmo disse, é me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, se Cristo acalma a tempestade, se Ele é poderoso para isso, qual deve ser a minha atitude em meio às tempestades? Qual foi a atitude dos discípulos? Eles ficaram calmos, tranquilos ou desesperados? Qual foi a atitude? Ficaram desesperados. Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. Então eles ficaram desesperados em meio às tempestades. Agora, falar de fora é fácil, né? E se nós estivéssemos ali dentro do barco também, naquela tempestade, em meio àquela tempestade, qual seria a nossa atitude? Talvez a mesma atitude dos discípulos, ou talvez até pior, mas independente disso, o que Deus espera de nós em meio às nossas lutas, problemas
e dificuldades. Então vamos ver aqui o que o Senhor espera de nós. Primeiro, não se apavorar, não ficar apavorado. Falando aqui sobre a minha situação lá em 2016 nos Estados Unidos. Vendo aquela tempestade, e geralmente o que eles aconselham? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, procurem um abrigo e um lugar seguro. Se a pessoa sair desesperada, correndo para qualquer lugar, ela pode sofrer um acidente, então a situação pode ser pior ainda. Opa, então vamos manter a calma. O que devemos fazer? Para onde nós vamos? Onde a gente deve se esconder? Então procurar manter a calma, a mente tranquila. Segundo, não abandonar o barco. Se dentro do barco estava ruim, fora do barco seria muito pior. É ou não é verdade? Mesmo sendo homens experientes, eles poderiam morrer afogados ali no mar da Galileia, em meio àquela tempestade, em meio às ondas. Agora que interessante, irmãos, em meio às nossas tempestades, nós não devemos abandonar o Senhor Jesus. Ele não está conosco? Cristo está conosco dentro do barco. Tem até aquela musiquinha para as crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, alguma coisa assim, né? É que eu não domino muito essa área aí, né? Mas é mais ou menos isso, que com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Ele pode acalmar. As irmãs que trabalham com crianças, e talvez pudessem me ajudar nesse sentido, né? Irmãos, em vez de nós ficarmos firmes com o Senhor Jesus em meio às tempestades, qual é a nossa tendência? A gente quer se afastar do Senhor Jesus. Eu ainda era jovem, né? Eu sei que não faz muito tempo assim. Eu era um novo convertido, estava lá em São Paulo ainda. Eu, meu amigo, ele já era crente também. Sei que nós estávamos andando ali no bairro e nós encontramos um amigo dele, que também estava frequentando uma igreja. Aí nós paramos ali para conversar com ele, aí o meu amigo perguntou para esse rapaz: e aí, como é que você está? Você está firme no Senhor Jesus? Falou: rapaz, eu abandonei, é muita tribulação, muitos problemas. Eu fiquei pensando, agora que ele deveria se apegar ainda mais com o Senhor Jesus e ficar firme, ele vai abandonar o Senhor Jesus? Irmãos, se com o Senhor Jesus está difícil, pior sem Ele. É ou não é verdade? Se com Cristo está difícil, imagine sem Ele. E se Cristo não pode nos ajudar, ninguém mais pode nos ajudar. Então não podemos abandonar o barco. Em terceiro, não ter medo. Devemos ter fé. E o que é fé? Certeza daquilo que nós não vemos. Devemos acreditar que o Senhor pode intervir, nos ajudar e nos socorrer em meio às nossas lutas. E também devemos olhar para o Senhor Jesus e não para as circunstâncias. Lá em Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu lembro uma vez também lá em Barretos, eu fui pescar com meu sogro. Acho que foi no Rio Grande ou no Rio Pardo. E lá eles chamam de batelão, que é tipo uma plataforma que fica no meio do rio. E ali você vai pescando. Nós chegamos lá de tarde e saímos à noite. Você olhava ao redor daquela plataforma, era um breu, você não enxergava nada. Então eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a ficar com medo. Então eu tive que manter o foco aonde? Lá na margem, que eu podia ver uma luz. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Aí o barco foi lá e pegou a gente e nos levou para a margem. Mas enquanto eu estava olhando para aquele breu, para aquela escuridão, estava começando a ficar apavorado e com medo, porque eu estava sem colete e eu não sei nadar. Imagina no rio de água corrente daquele, caísse ali já era, né? Teria ido embora. Então eu tive que manter o foco em quem? Naquela luz e na margem, não olhando para a escuridão. E às vezes nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus e ficamos olhando somente para as circunstâncias, para os problemas, para a enfermidade, para a falta de dinheiro, problema familiar, problema pessoal ou interpessoal. Então nosso foco deve estar no Senhor Jesus. Como diz aquele salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E também devemos confiar e esperar no Senhor, e clamar ao Senhor para que Ele nos ajude e nos socorra. E por fim, depois da tempestade vem a bonança. Nenhuma tempestade dura para sempre. É ou não é verdade? Os furacões lá nos Estados Unidos, eles vêm, passam e vão embora. Eles não ficam lá o ano inteiro, senão ia acabar com o país inteiro, né? Ou com um estado ou uma determinada cidade. Ele passa, deixa os estragos ali, mas ele vai embora. Então depois da tempestade vem a bonança, a tranquilidade, a calmaria, vem a paz.
E na vida de Jó foi assim, a tempestade passou. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 42, do 10 ao 17, que Deus deu tudo em dobro para Jó. Ou seja, se ele tinha 100 camelos, Deus deu 200. Então ele recuperou todos os seus bens, a sua saúde, e ainda teve quantos filhos de novo? 10 filhos. Olha que bênção, hein? E a Bíblia ainda fala ali que as filhas de Jó eram muito bonitas e eram cobiçadas, né, pelos homens da época. Então Deus retribuiu a Jó, trouxe ali a paz, a tranquilidade e a calmaria. Eu não sei se você está passando por lutas, problemas, dificuldades, por uma grande tempestade. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: Cristo está com você. Cristo, ele pode trazer a bonança no tempo dele e no tempo certo, apenas com uma palavra. Eu fico imaginando o Senhor Jesus acalmando aquela tempestade, né? O Senhor Jesus não é Deus? É ou não é? Ele não é o Criador? Ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, os astros, criou todas as coisas. Então Cristo só se levantando ali: fique calmo, fique tranquilo, eu te criei, agora eu estou no controle aqui. O Senhor Jesus acalmando aquela tempestade. Imagina você presenciar aquilo ali, que coisa linda, coisa fantástica e maravilhosa. Então Cristo trouxe a bonança para os seus discípulos. Trouxe ali na vida de Jó, pode trazer na minha, na sua e na vida de qualquer crente, e na sua igreja também, na vida dos seus discípulos. Só temos que esperar, manter a calma, confiar no Senhor e colocar o foco nele, pois é Ele que pode acalmar a tempestade. E passando ali a tempestade, vindo a bonança, nós vamos chegar no nosso destino. Nós vamos alcançar nossos alvos, objetivos e metas, como nós vemos aqui, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos. De onde mesmo que eles saíram? Alguém se lembra? De qual cidade? Ih, pastor, vou ter que pregar de novo, hein? Eu vou voltar a mensagem aqui, brincadeira. Saíram de Cafarnaum, rumo a Gadara. Na metade do caminho houve uma tempestade. Aparentemente eles não chegariam, mas o Senhor acalmou aquela tempestade e eles chegaram no seu destino. E assim o Senhor Jesus pode fazer conosco também. Nós temos nossos alvos, objetivos e metas, nossos projetos. Às vezes no caminho ali surgem certos problemas e nós pensamos: eu não vou atingir esse objetivo. Mas se confiarmos no Senhor, Ele pode acalmar aquela tempestade e vamos alcançar a nossa meta, atingir o nosso objetivo. E depois da tempestade, é possível também reconstruir e reparar aquilo que foi destruído, aquilo que foi quebrado, o prejuízo da tempestade. Eu acho incrível lá no Japão, né, quando tem terremoto, quando tem tsunami, a eficiência dos japoneses. Eu estava vendo uma notícia, em uma determinada cidade, acho que foi em Tóquio, lá no Japão, abriu uma cratera em uma rua, foi quase um quarteirão inteiro. Em uma semana, eles arrumaram aquele buraco. Eu achei algo incrível, né? Falei, não, mas tudo bem, é igual aqui no Brasil, né? A gente também tem essa eficiência, né? Aqui no Brasil você tem um buraco de 60 centímetros de diâmetro ou de 1 metro, e aquele buraco ali faz aniversário, né? 1 mês, 2 meses, anos. E ainda quando vai arrumar, eles jogam aquele piche em cima, né? Que até tira o nível do asfalto, fica até mais alto. Eles passam com o carro, parece uma lombada, né? Lá em São Paulo a gente falava que era pó de café, né? Porque jogava num dia, no outro já não tinha mais nada ali, né? A primeira chuva já levava aquele piche. Mas, irmãos, vendo isso, a gente pode ver que depois da tempestade, tem como nós repararmos aquilo que foi quebrado ou destruído por conta dos nossos problemas. Nós vimos isso em Jó. Eu fico imaginando os discípulos aqui também. Talvez eles tiveram algum prejuízo naquele barco, com o bater das ondas, a força das ondas. Então depois eles tiveram que reparar o barco para que eles continuassem o trabalho na pescaria. E assim em nossas vidas também. Por conta dos problemas, às vezes nós ficamos com alguns prejuízos, mas não há nada que não possa ser reparado com a ajuda do nosso Deus. Amém ou não? Às vezes na família, na igreja, em qualquer outro lugar ou setor. Então, irmãos, que possamos
permaneçamos firmes com o Senhor Jesus em meio às tempestades que surgem em nossas vidas, para que a seu tempo Ele possa trazer a bonança e assim repararmos os estragos em nossas vidas. Amém ou não? Lembrando que lá no texto paralelo de Marcos, aconteceu uma grande tempestade. Mas depois também aconteceu o quê? Uma grande bonança. E é o que Cristo pode trazer em nossas vidas. Uma grande bonança. E depois houve um grande temor. Irmãos, os discípulos vendo o poder do Senhor Jesus ali, eles não resistiram. Caíram e disseram: quem é este homem que até os céus e a terra lhe obedecem? E ali o Senhor Jesus foi glorificado. E para concluirmos, eu aprendo algo aqui. Às vezes Deus permite certos problemas em nossas vidas para que aprendamos a confiar ainda mais no Senhor Jesus. E no final, assim, darmos honras e glórias ao nosso Deus. O Senhor Jesus me ajudou, glórias a Deus. O Senhor Jesus me socorreu, Ele me ajudou, Ele me abençoou. E assim a honra e a glória será dada ao Senhor Jesus. Como os discípulos fizeram aqui, glorificaram o Senhor Jesus diante daquele grande feito que Ele fez. Então que possamos confiar no nosso Deus cada vez mais. Está passando por lutas, tempestades? Não abandone o Senhor Jesus. Fique firme, amém? O Senhor já está voltando, em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos pouco tempo aqui nesse mundo. Então, pouco tempo que temos, vamos confiar cada vez mais em Cristo, que Ele vai suprir nossas necessidades. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. Vou chamar o pastor Fabiano.